Fala, turma! Você já ouviu falar desse termo mnemônico chamado de CURB? Bom, vamos aprendê-lo agora para ajudar você a dominar o seu plantão. Vamos falar um pouquinho para chegar a entender sobre esse termo. Vamos falar sobre pneumonia. Vamos aqui a ela. As pneumonias são processos infecciosos causados por vírus, bactérias ou fungos e acometem os bronquíolos e os alvéolos. Trata-se de uma das doenças mais frequentes na rotina de saúde e pode necessitar de internação hospitalar, tanto para tratamento quanto para sua recuperação. A internação de pacientes com pneumonia pode chegar até a 50% dos casos. Então veja que se o paciente realmente vier a precisar de uma internação hospitalar, significa dizer que não é algo tão simples assim, tá? Tendo em vista que alguns pacientes, mais ou menos 50% dos casos, podem ser tratados a nível ambulatorial, a nível domiciliar. Entretanto, sabemos que uma parte significativa desses pacientes não necessita realmente de internação e, assim, poderiam ser evitadas, diminuindo os custos para o sistema de saúde e os riscos de infecção intra-hospitalar para o paciente internado. Então, ao conseguir segregar os pacientes que têm a necessidade real de internação dos que não têm, ajudaria bastante o nosso serviço de saúde e, consequentemente, a nossa sociedade. Por outro lado, tratar pacientes graves sem a devida cautela pode ser fatal. As manifestações clínicas da pneumonia são a presença de tosse e pode ser também combinada com outros sintomas, como expectoração, dispneia, dor torácica, sintomas gerais, sudorese, calafrios, febre ou mialgias. Além disso, a evidência de opacidade pulmonar em algum método de imagem, como raio-x ou a tomografia, corrobora a hipótese. Pacientes idosos podem ter uma apresentação atípica, ou seja, uma manifestação clínica completamente diferente daquela típica do quadro de pneumonia, que são os sintomas que eu acabei de falar. O que é que o paciente idoso pode vir a apresentar? Queda do estado geral, confusão mental, por exemplo, um quadro de sonolência ou agitação, apatia, hiporexia ou descompensação de outras comorbidades, aumentando assim a dificuldade para o diagnóstico. Feito o diagnóstico, é fundamental avaliar a gravidade e tomar a decisão com relação à necessidade de internação para o tratamento. A hipoxemia é um sinal de prognóstico ruim, sendo que a saturação periférica de oxigênio abaixo de 90% gera uma indicação de necessidade de gasometria arterial antes da administração da oxigenoterapia. Acontece que em alguns casos nós não temos a coleta da gasometria e, diante disso, o oxímetro vai ser o nosso equipamento que vai nos orientar quanto à necessidade ou não de oxigenoterapia. Também devem ser observados ureia sérica e leucócitos, né? Geralmente os pacientes, principalmente idosos, estão com leucopenia. A proteína C reativa é um marcador inflamatório útil, pois pacientes com quadro respiratório agudo e apresentam níveis elevados de PCR e possuem assim um diagnóstico mais provável de pneumonia. Diante do exposto, existem alguns scores, ou seja, algumas ferramentas que ajudam a decidir sobre a necessidade de internação hospitalar diante de um quadro, por exemplo, de pneumonia comunitária. Entre esses scores, entre essas ferramentas, nós temos o CURB 65. Trata-se de uma ferramenta, inclusive, de fácil memorização. Há algumas críticas quanto ao uso exclusivo desse score, como, por exemplo, dizer que se incluem nele poucos dados, não necessitando, por exemplo, de uma saturação de oxigênio e não leva em consideração as comorbidades do nosso paciente. O CURB 65 é um score simples que nos ajuda a indicar o local de tratamento. Não é diagnóstico, tá certo? É o local de tratamento, a direcionar o paciente. O CURB 65 é um método que visa triar e situar você onde é melhor tratar os pacientes com pneumonia. Quais são as informações, quais são os itens que nós temos no CURB 65? Nós vamos avaliar se o paciente tem algum quadro de confusão mental,
você vai necessitar de avaliar um exame laboratorial de ureia, tá? Você precisa avaliar o padrão respiratório do paciente, principalmente o valor da frequência respiratória. Você vai avaliar o blood pressure, ou seja, a pressão arterial do paciente e a idade. Se o paciente tem uma avaliação de um desses 5 critérios, onde cada uma é positiva, você vai pontuar para cada item desse 1 ponto, totalizando então de 0 até 5 pontos, ou seja, 0, paciente que não tem alteração do estado mental, o valor da ureia não está acima de 50, a frequência respiratória do paciente não está acima de 30, a pressão arterial do paciente está significativamente normal, ou seja, não está abaixo de 90/60, e a faixa etária do paciente não é maior do que 65 anos. Diante disso, você tem um CURB 65 0, tá? E aí nós vamos já saber para onde direcionar esse paciente. Contudo, tá? Se o paciente tem uma pontuação que varia aqui de 0 a 1, como você vê aqui, existe então a indicação de um tratamento ambulatorial. Se o paciente tem no mínimo 2 pontos, ou seja, vamos imaginar que o paciente tem uma alteração do estado mental, agitado ou sonolento, e a frequência respiratória desse paciente está acima de 30, 45, então já é indicativo de se avaliar a possibilidade de gerar uma internação hospitalar nesse paciente. E se o paciente tem uma pontuação principalmente entre 4 a 5 pontos de scores no CURB, possivelmente esse paciente necessite de uma vaga na UTI. Então, essa ferramenta nos direciona, nos norteia com relação a que local o paciente precisa desse tratamento. O CURB 65 ainda pode ser apresentado de forma mais simplificada através do CRB 65, ou seja, sem a dosagem de ureia, excelente para ambientes que, por exemplo, não dispõem de forma imediata de um exame laboratorial da ureia. Então, o paciente com 1 ponto é candidato ao tratamento ambulatorial, com 2 pontos considerar tratamento hospitalar, enfermaria ou UTI, e pacientes com 3 pontos ou mais, tá? Geralmente vaga de UTI. Só para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade do paciente que tem um CURB de 0 a 1 é de 1,5%. Quem tem uma pontuação de 2 gera uma mortalidade intermediária, um risco aí de mais ou menos 9,2%. E quem tem uma pontuação igual ou maior do que 3 pontos tem um alto risco de mortalidade, 22%. É importante lembrar que cada paciente deve ser avaliado de maneira holística, isto é, o enfermeiro que o assiste deve levar em consideração outros aspectos individuais, como as condições socioeconômicas, a incapacidade de entender a doença, a dificuldade de manter o tratamento adequado pelo tempo previsto e o estado geral do doente, além de comorbidades, além da pneumonia. Esse foi mais um projeto do nosso Plantão Sem Segredos.